Medical TV, a vida e a medicina, cirurgias plásticas e outros procedimentos estéticos. Bom, com relação à cirurgia corporal, a cirurgia do corpo, da mesma maneira que a gente enxerga a face como um conjunto, nós procuramos enxergar o corpo como um conjunto. Então, se a pessoa tem necessidade de ser submetida a uma cirurgia de mama e o abdômen também não é adequado, o correto é que, ou no mesmo procedimento, se possível, né, se faça então a mama e o abdômen. Ou vai fazer um abdômen e ela tem gorduras localizadas, a gente tem a necessidade de propor a essa paciente que faça o abdômen com a complementação de cirurgia combinada de lipoaspiração, né? Com isso você vai ter uma mudança do perfil corporal, porque mudar só uma parte do corpo é muito estranho, porque o abdômen ficando mais reto, como o abdômen com menos pele, com tratamento à musculatura, e ela apresentando gordura localizada, e o resultado não vai ficar adequado, vai precisar uma complementação. Eu pesava então 56 quilos e eu pensava em fazer somente os peitos, só que daí, conversando com o doutor, a gente viu que poderia fazer algumas coisas a mais e que isso não ia encarecer tanto a mais e que eu ia ter uma vantagem, né, se eu fizesse tudo junto do que fazer uma coisa só, depois outra coisa, depois outra coisa. Não era obesa, não era gorda, mas tinha aquelas gordurinhas, né? Então, nos flancos, aquela pochetinha, aqueles bochechinhas aqui assim, no meio da perna, do ladinho e aqui atrás principalmente. Aí digo, bom, então tu tira a gordura e vai sobrar a pele, né? Então é inevitável que a pele vai ficar um pouquinho mais flácida e daí vai ter algumas sobras, algumas regiões, que nem o umbigo. O umbigo eu quis refazer. Depois eu voltei para a mesa de cirurgia, fiz de novo algumas coisas. Não de novo, fiz mais algumas coisas. Um ano depois eu fiz um umbigo, então eu quis abrir ele, porque ele ficou meio achatado, assim. Percebe quando a pessoa fez lipo pelo umbigo que a pele cede e o umbigo então cai. Aí eu quis tirar a parte de cima aqui também, a gordurinha aquela do sutiã, que tinha ficado. E fiz a cirurgia então em junho, porque realmente tu tem que usar aquela roupa por 3 meses. É um processo assim, chato, às vezes cansativo, mas tu tem calor, né? Então tu não pode fazer no verão. E aí, durante o inverno, muito mais fácil, porque daí tu consegue aturar, né, o calor usando aquela roupa. Eu usei por 3 meses. Com relação ao uso dos modeladores, que são aquelas malhas compressivas que têm que ser usadas porque realmente colaboram para o bom andamento num pós-operatório. Muitas vezes as pacientes, quando fazem grandes lipoaspirações ou grandes procedimentos que vão envolver praticamente 80% do corpo, vão precisar cobrir estas partes ou estas áreas todas com esses modeladores. Épocas de verão, calor, muitas vezes é um pouco inconveniente, um pouco desagradável utilizar esse tipo de malha. Avaliando por este caso, também pode-se postergar esses procedimentos para a época do inverno. Daí foi tirado 3,5 kg de pele do meu abdômen, né? Foi tirado bastante, né? Mudou bastante para mim, me incomodava bastante. Daí eu me recuperei assim, não é fácil, a recuperação é complicada no começo, porque tem um monte de cuidado de pós-operatório. Tu tem que, tipo eu no caso, fiquei 20 dias caminhando assim, bem abaixadinha, porque tu não pode erguer, tu não pode fazer força, tu tem que usar o modelador, tem toda a cicatriz, né, tu tem que ter um cuidado. Eu mesma cuidava dos meus curativos, fazia troca, né, higienização, tudo. Depois fui várias vezes, procurei o doutor para reavaliação médica, ele tirou os pontos, tudo. Demorou assim um pouco assim, mais esse processo mesmo de cicatrização demora, não é assim, tu vai fazer uma plástica e vai achar, eu vou ficar com um corpo escultural, porque a maioria das pessoas, das mulheres, pensa em fazer uma plástica e ficar com o corpo de uma Miss, não é assim, sabe? As pessoas elas criam alguns estereótipos, né? Que tem alguns, por causa da mídia, por causa desse tipo de coisa, eles acham que o corpo ideal é aquele que aparece na televisão. Se nós olharmos alguns ideais de beleza de pessoas, nós vamos ver os artistas. Aí esses artistas, eles fazem a maior das plásticas, que dá para dizer. Não a plástica física, mas a plástica da fotografia, Photoshop. Então as pessoas são idealizadas, são bonitas, não têm estrias, não têm absolutamente nada. Então se cria um perfil do ideal da beleza.
E as pessoas muitas vezes vão atrás desse objetivo e provavelmente não vão encontrar. No começo, quando eu pensava em fazer plástica, eu achava, eu vou ficar aquele corpo escultural, vou com aquela pele lisa, vou ficar bonita que nem, sei lá, Juliana Paz, né? Eu dizia, eu vou ficar, né, maravilhosa. Mas daí depois eu percebi que não é assim. Mas eu acho que 80% das mulheres que procuram plástica, elas pensam nisso. Existem coisas que no exercício físico a gente não vai conseguir fazer, tá? Por exemplo, gordura localizada. Vamos tirar a gordura localizada de tal região. Exercícios localizados, eles não perdem a gordura localizada, não tem como, tá? Exercícios gerais, queima de calorias e aliado a uma alimentação adequada, vai te ajudar sim a perder gordura geral, não daquela forma localizada, tá? A musculação é muito usada para isso. A musculação, ela não é uma atividade física que ela trabalha tanto a parte aeróbica. Então ela não tem um gasto de gordura quando tu faz atividade física. A gordura, por exemplo, ela é consumida por causa da ativação do metabolismo basal, que é o que mais gasta. Então o que acontece? O paciente que começa a desenvolver aumento de peso e obesidade e sobrepeso ao longo da vida, existe esse acúmulo de gordura no subcutâneo, mas chega a um ponto que ele fica tão saturado que acaba acontecendo então acúmulo de gordura nesses outros locais, né? Fígado, pâncreas, musculatura, que é esse sim que é o importante, que é o hormonalmente ativo, que é o que a gente tem que combater. Então o que ela tem que fazer? Primeira coisa, mudar o estilo de vida, tá? Se alguma coisa incomoda, por exemplo, o que acontece muitas vezes? Mulheres grávidas, por exemplo, depois de emagrecer, fica aquela pele. Ela diz, eu quero perder gordura. Daí não é questão de gordura, é pele. Aí sim, não tem coisa melhor que a pessoa ir fazer uma cirurgia plástica para tirar esse excesso de pele. Mas tem alguns outros casos que não precisa disso, não cabe isso, que só o exercício muito bem feito, muito bem planejado e também uma alimentação adequada, uma orientação nutricional, não tem como o resultado chega e é um resultado para sempre, né? Começa a te educar sempre, eu acho que é por aí. O exercício ele deve ser feito em qualquer idade. O exercício hoje, ele é uma indicação para qualquer, digamos assim, qualquer patologia, qualquer doença crônica que a pessoa tenha, diabetes, ou se ela é diabética, ou se ela é cardíaca, ou se ela tem problema psíquico, ou se ela tem problema gastrointestinal. O exercício sempre vai ajudar. Então, aquela história de que está chegando próximo do verão, né, ou quero perder peso, eu acho que a gente tem que tentar sempre abordar isso para os pacientes, sempre tentar fazer, não objetivar o verão, mas objetivar o futuro. Daqui 5, 10 anos, o que vai acarretar o estilo de vida que a pessoa está levando agora. Então, a famosa frase que a beleza vem de dentro para fora, nesse caso é fundamental. Entender que a alimentação equilibrada, balanceada, pode trazer benefícios para uma pele mais bonita, para unhas mais fortes, cabelos mais bonitos, mais massa muscular. Tudo isso é um conjunto, um equilíbrio em busca de um corpo mais perfeito. Será que a beleza é só externa? Será que é só interna? Eu penso que isso tem que ser harmonizado, isso tem que ser equilibrado. A forma e o sentimento, o pensamento, a alma, os aspectos cognitivos com o aspecto material, físico, tem que ter uma harmonização. E se eu procurar essa harmonização dentro de uma imagem ou dentro de uma ideia de fazer uma plástica, sem problema nenhum, eu repito isso, eu penso que isso é uma coisa que vai beneficiar a pessoa. Mas quando ela tem uma imagem idealizada do que ela vai fazer, eu tenho minhas dúvidas se vai ser legal a cirurgia que ela está fazendo. O melhor paciente para a cirurgia plástica atualmente é o paciente que tem uma flacidez muito importante de pele. Esse é o paciente que realmente necessita ir para uma cirurgia plástica porque nós temos muito pouco a fazer por essa flacidez em termos da dermatologia. Agora, o paciente que tem rugas finas, manchas, às vezes pequenas linhas de expressão, é preferível começar com esses tratamentos que são minimamente invasivos, posteriormente, chegando talvez aos 50, 60 anos, recorrer a uma cirurgia plástica. Mas a vida é inexorável nesse sentido. A gravidade influencia. As resistências humanas são limitadas.
Então, fatalmente, se nós chegarmos à idade média, à idade de meia-idade e da velhice, certamente que todas as nossas feições estão mudadas. Essas pessoas vão conseguir superar a idade? Vão conseguir superar a própria percepção interior de que elas continuam envelhecendo? Nós começamos a envelhecer no momento que a gente nasce e a partir dali, se nós não tivermos aqueles cuidados importantes como utilização de filtro solar todos os dias, a higiene da pele, não dormir com maquilagem, utilizar cremes adequados, nós vamos ter envelhecimento precoce em relação à nossa idade. Hoje a realidade num consultório de um cirurgião plástico, em torno de 80% do nosso público continua sendo mulher, mas hoje o homem no nosso consultório já representa praticamente 20% da nossa movimentação. Por quê? Porque é fundamental o que a gente chama da autoestima, de querer melhorar, quer dizer, é o nosso cartão de visita, é o nosso corpo. No momento que a gente não se sente bem, a cirurgia plástica está aí para justamente trazer um benefício a mais. Macho, eu digo macho para caracterizar o ser masculino, ele tenta mudar o comportamento dele para tentar se sentir jovem ainda. E o homem tem uma característica diferente da mulher, porque os dois não se comparam na sua sexualidade. Sexualidade é totalmente diferente. O homem tem uma necessidade de mostrar o poder dele, a quantidade de testosterona que tem sempre dentro dele. Isso é uma coisa telúrica, é da essência, é de uma coisa primitiva do ser humano. Isso não se muda. O que deve ser feito é entender esse comportamento que se pode ter nos homens, nos masculinos. Até certo ponto é absolutamente normal, não tem nada de patológico. Mas quando a pessoa se expõe ao ridículo, aí é patológico. Ele está se expondo, ele está buscando algo inatingível e, como consequência, a frustração surge e, como consequência, então, a ansiedade aparece. E a autoestima, claro, é um somatório da sua mente e do seu corpo, né? Mas, como ele tem mais dificuldade de trabalhar com o corpo, ou seja, ele aceita mais o corpo, ele começa a transferir isso muito para a questão psíquica. Então, eu acho que tem que reunir bem esses dois elementos e a gente tem bastante o que oferecer para o homem e com melhoras da autoestima e ele realmente fica muito contente e modifica talvez até a relação dele no trabalho, a relação dele na família. Eu acredito muito nisso, eu acho que o homem deve começar a pensar mais nisso. Por que ele tem que ter ruga? Por que ele tem que ter um nariz feio? Por que ele tem que ter barriga se ele pode não ter a barriga, né? A procura atual dos pacientes masculinos aqui no consultório atualmente tem sido para procedimentos de rejuvenescimento, como o laser, para retirada de manchas, o laser de CO2, que trata a flacidez e linhas mais profundas. Alguns pacientes têm realizado também preenchedores para reposição de volume e alguns pacientes também a toxina botulínica. Então, a concorrência entre o homem e a mulher na ocupação do trabalho está sendo muito grande. Então, a mulher ela tem muito mais facilidade de ter a sua autoestima realizada, né? E ela está sempre se cuidando com o seu perfil facial, seu perfil corporal, ela usa batom, ela se maquia, então ela tem uma série de vantagens em relação ao homem nesse sentido. E o homem então começa a ver esse crescimento da concorrência da mulher e aí ele também começa a se preocupar com a sua autoestima. Então hoje, claro, cada vez mais nós temos os homens se preocupando com a autoestima, tanto na parte de corpo, fazendo cirurgias plásticas para retirada de excesso de gordura, a cirurgia da mama é muito feita em homem, que é a ginecomastia, quando ele tem glândula, ou a pseudoginecomastia, quando ele não tem glândula, mas tem gordura, e muitas vezes tem as duas coisas. Então, esse tipo de cirurgia é muito feito no homem, o nariz é muito procurado, pálpebra se faz muito em homem, as cirurgias faciais, o homem aceita menos o rejuvenescimento total da face, então a gente procura fazer procedimentos menos invasivos, ou procedimentos que não são tão amplos e que dão um resultado menor, mas que agrada ao homem nesse sentido. Medical TV, a vida e a medicina. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos: fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros.
Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Medical TV, a vida e a medicina, cirurgias plásticas e outros procedimentos estéticos. Então, a reeducação alimentar, o exercício e a cirurgia são talvez 3 elementos que possam realizar essa pessoa, do seu ponto de vista do seu perfil corporal. Isso tudo tem que ser tratado multidisciplinarmente. Tem pessoas que têm necessidade de um tratamento psíquico, tem pessoas que têm necessidade do nutrólogo ou do endocrinologista. A parte de exercício é fundamental com o fisicultor, né? E nós temos também, hoje, que está muito em voga, a drenagem linfática e os tratamentos pré- e pós-operatórios com drenagem linfática. Então, a drenagem linfática, como é que ela funciona? Primeiro, sempre se estimula os gânglios linfáticos mais próximos da cirurgia. Então, os principais são os da área da clavícula, os da axila e os da virilha. E aí a gente trabalha com pressões muito leves, direcionando para esses gânglios e conforme também o mapa linfático do organismo, tem que seguir na direção correta. Porque esse capilar linfático, esse vasinho linfático, ele é muito fino. Então, se tu trabalhar com uma pressão mais elevada do que o capilar comporta, ele acaba colando esse vasinho e aí não passa mais líquido linfático, podendo inclusive lesionar esse vaso linfático. E aí sim a gente compromete o resultado da cirurgia, acaba acumulando mais edema do que deveria. A drenagem linfática ela ajuda principalmente o primeiro período da cicatrização, que ele demora em torno de 10 a 14 dias. E por isso a gente está iniciando a drenagem linfática até antes da cirurgia, em torno de no mínimo 3 e no máximo 5 sessões antes da cirurgia, para tirar aquele líquido excessivo que nós temos retidos no corpo. E aí então ela faz a cirurgia, ela vai inchar menos e ela vai começar a drenagem linfática em seguida, 24, 48 horas depois, dependendo da área operada, a gente já inicia com a drenagem linfática. Tem que se ter muito cuidado se tiver cicatrizes próximas, porque as cicatrizes, elas pode tracionar elas, esticar elas e aí vai comprometer o resultado, ela vai alargar e isso não é o adequado para um procedimento estético com que o objetivo seja melhorar a aparência do paciente. É uma drenagem pós-operatória, então ela tem todo um cuidado, tem que ser um manuseio leve. Nos primeiros dias ela te encosta muito lentamente, devagar, com todo o cuidado. E aí, por diante, né, vai melhorando e vai progredindo o tato, a pressão que ela pode fazer, mas é a melhor coisa que tem, gente, é ir pra drenagem, porque daí tu sai de lá, tipo, se tu fica 2 dias sem fazer, tu começa a caminhar meio encolhidinha, porque vai te fechando, aquele macacão também aperta, tudo fica parece um salaminho ali dentro, né? E aí a drenagem faz com que teu corpo relaxe, faz com que teu corpo libere enzimas, né? Fica mais solta. Medical TV, a vida e a medicina. A Sul Diagnósticos tem como compromisso o conforto dos pacientes, a qualidade dos exames e a agilidade na entrega dos resultados. Realiza ecografias com Doppler colorido, punções e biópsias, densitometria óssea, raio-x e mamografia digitalizados e ressonância magnética em campo aberto. Sul Diagnósticos por imagem, ajudando teu médico a cuidar de ti. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente e com tradição, proporciona seus
seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. A Estetos Clínica de Cirurgia Plástica. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar, oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi, 54 32 23 12 57. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Medical TV, a vida e a medicina, cirurgias plásticas e outros procedimentos estéticos. Na lipoaspiração especificamente, na lipoescultura, a gente tem um limite, nós não devemos retirar mais do que 7% do peso corporal da pessoa em gordura, porque nós temos retirada de gordura e sangue junto. Mesmo que seja feita a hidrolipoescultura, que é uma lipoaspiração com bastante infiltração de líquidos para dissolver a gordura e a lipoaspiração ser mais fácil, a gente termina não ultrapassando esse 7%, que já é bastante, e na maior parte das vezes a gente não chega nem a 5%. Importante frisar, então, que suponhamos que o paciente faça a reeducação alimentar, perca um peso que o cirurgião e o seu endocrinologista julgue adequado, passe pelo procedimento cirúrgico, mas se voltar a adquirir o hábito de vida previamente, ou seja, com erros alimentares, com sedentarismo, tudo provavelmente volta como era antes, né? Então volta a ter o acúmulo de gordura no subcutâneo, o acúmulo de gordura visceral, né? Então é isso que a gente insiste muito no consultório, que os pacientes procuram às vezes soluções milagrosas, até através de medicamentos para perda de peso ou procedimento cirúrgico, mas isso é uma coisa momentânea. Que não adianta fazer lipo e cirurgias plásticas se tu não continuar mantendo com alimentação saudável e exercício físico, porque não é mágica. Lipo não é mágica, volta, se tu comer vai voltar, se não fizer exercício vai voltar também. Além de que o corpo precisa do exercício físico para se manter mais saudável. Ele fica mais saudável, a lipo fica mais bonita se tu realmente adequar o exercício físico à cirurgia. O que eu chego a fazer? Eu chego a desencorajar a pessoa no início a fazer todos os dias. Ah, vou vir 5 vezes por semana. É o estresse que tu vai colocar no teu corpo, não vale a pena isso. Vamos fazer 3 as primeiras 2 semanas, está se sentindo bem, passamos a 4 e assim sim, tu pode ver 5 ou 6 vezes, bem planejado. Nem até atleta profissional treina todo dia. Todo paciente jovem, ou mesmo que já tem uma certa idade, e ela quer mudar o perfil corporal, ela tem que mudar de hábitos. Ela não pode ter os mesmos hábitos que ela tinha antes, porque senão ela não vai ter o resultado por um período mais longo. A alimentação é um dos fatores comportamentais que mais influenciam na qualidade de vida. Então, a cabeça, os aspectos afetivos, os conflitos que possam existir, são elementos que podem atrapalhar o resultado que se espera de uma cirurgia plástica. Então, nós temos que ver o conjunto, uma espécie de uma harmonização. Muitos querem deixar aquela barriga mais marcada, né? O que vai acontecer aí? A cirurgia plástica vai te ajudar a tirar a gordura daí. Se não tem massa muscular, essa musculatura não vai ficar marcada. O que ela tem que fazer? Hipertrofiar essa musculatura para que sim comece a aparecer um pouquinho. Quem está sempre em dieta, obtém os resultados, retorna ao hábito alimentar anterior. E o que acontece? Reganha o peso. Então vira uma bola de neve. Eu estou constantemente em busca de um objetivo. Quando na reeducação alimentar eu vou entender isso, vou trazer para dentro do meu dia a dia, o bom é envolver toda a família, né? Para que isso se torne natural e sem o sofrimento de ter que enfrentar o reganho de peso. E isso a gente vê bastante, até pacientes submetidos à cirurgia bariátrica de redução de volume de estômago e manutenção ali do intestino, os pacientes voltam a adquirir peso se eles não mantiverem a reeducação alimentar, a mudança do estilo de vida, enfim. A respeito de exercício que a pessoa venha fazer,
Não deixar de fazer uma atividade neuromuscular, que seria um exercício de força, e uma atividade aeróbica, sempre aliar os dois, tá? Conforme o teu objetivo, tu vai priorizar mais uma parte, mais a outra. Não adianta tu fazer uma coisa só ou a outra. O que a gente recebe muito são pessoas que querem emagrecer, querem fazer aeróbico como loucas, tá? Aquelas pessoas que estão acima do peso. Vamos começar a fazer exercício aeróbico, não tem como, vai dar lesão. Uma sobrecarga maior nas articulações vai lesionar. Então o bom é aliar os dois exercícios. Quantidade, isso tudo, isso a gente vai ver com uma avaliação que a gente faz com essa pessoa e a frequência, quantas a gente pode fazer. Na reeducação alimentar, então a gente busca conhecer o paciente como um todo, né? Se faz uma avaliação física do paciente e a gente busca retratar o dia a dia, na verdade a rotina desse paciente, para tentar incorporar conceitos alimentares sem impactar, sem ser uma forma difícil, dificultosa, que ele não consiga trazer para o dia a dia dele essas questões alimentares mais corretas. A tireoide, ela tem sido culpada nos últimos anos, até por conta da mídia, etc. Mas assim, a falta do hormônio de tireoide que caracteriza o hipotireoidismo, ou a deficiência da produção do hormônio de tireoide, ela está implicada em diminuição do metabolismo basal, ele lentifica o metabolismo, então a pessoa pode ganhar um certo peso por conta de uma doença, de um hipotireoidismo não tratado, mas é um ganho de peso muito leve, né? Não é um ganho de peso extremo, não chega a causar obesidade, de fato, o hipotireoidismo.